Irmãos, hoje nós iniciamos a análise do penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus. Estamos chegando já ao final da exposição, ao final de uma exposição que tem levado já alguns anos. Porém, eu gostaria de aproveitar aqui hoje o contexto daquilo que foi dito na pregação passada. Nós trabalhamos na semana anterior no tropeço do apóstolo Pedro. E aí então, acho que seria interessante nós fazer um contraste aqui com o tropeço de outro apóstolo, o tropeço de Judas Iscariotes, que no caso dele foi um tropeço definitivo. E por isso aqui eu vou estar pulando momentaneamente os dois primeiros versículos do capítulo 27. Nós não vimos ainda esses dois versículos, nós terminamos o capítulo 26 na semana passada, e agora eu vou iniciar no verso 3, mas apenas para poder aproveitar aqui o relato de Pedro que ainda está fresco na nossa memória, pelo menos daqueles que estiveram aqui presentes ou aqueles que assistiram pela internet a última exposição. Mas aqueles que não viram, não se preocupem, eu vou estar recapitulando as informações principais aqui para que a gente possa entender aqui a comparação que eu vou fazer entre a história desses dois apóstolos, Pedro e Judas Iscariotes. Nós vamos fazer uma comparação aqui entre dois homens que trilharam caminhos muito semelhantes. Eles caminharam de maneira muito parecida, mas tiveram destinos bastante diferentes. Então nós vamos iniciar aqui o capítulo 27, hoje pela análise específica dos versos 3 a 5, e na próxima semana eu vou trazer uma nova exposição que vai abranger de forma mais ampla, desde o verso 1 até o verso 10, ok? E eu creio que é importante aqui por causa desta comparação entre o tropeço de Pedro e de Judas. Isso tem muito a nos ensinar, tá? Especialmente em alguns conceitos bíblicos acerca do pecado e do arrependimento. Como devemos entender o pecado? São questões básicas da fé cristã. Eu creio que essa comparação entre Pedro e Judas nos ajudam a entender aqui o que é de fato o pecado. Será que nós temos uma visão correta acerca desse assunto? Será que todo arrependimento ele é igual ou há diferença? Será que só os crentes são capazes de se arrepender? Ou ímpios também conseguem, em algum momento de sua vida, se arrepender de suas transgressões? São perguntas que o texto aqui vai abordar de alguma forma. São questionamentos que são importantes para nós, a nossa fé cristã, e que o texto vai tratar aqui, nessa história do fim da vida do traidor, o fim da história de Judas Iscariotes. Então, se você já tem a Bíblia aberta aí, em Mateus 27, acompanhe comigo a leitura dos versos 3 até o verso 5. Ele diz ali: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Então, além da análise aqui desses alguns versículos aqui, são mais de dois, eu vou recordar brevemente algumas informações importantes que nós vimos na semana passada. Tá? Vou recapitular algumas coisas importantes sobre o tropeço que Pedro sofreu, aquele momento onde Pedro negou a Cristo em 3 oportunidades antes do galo cantar. E aí, diante desta comparação entre Pedro e Judas, eu gostaria de fazer um contraste aqui acerca do pecado que eles cometem, um contraste do pecado de Pedro com o pecado de Judas, depois comparar o arrependimento deles, se é que houve de fato arrependimento da parte de algum desses apóstolos, e por fim, comparar o fruto resultante do tropeço de cada um. Tudo isso para que no final da exposição, no final da análise, nós sejamos capazes de retirar algumas conclusões sobre o conceito bíblico de pecado, entender qual é o tipo de arrependimento que nós temos que buscar em nossa vida, qual a natureza do arrependimento que é fruto do Espírito em nós. Há um tipo de arrependimento
que só o Espírito pode dar a nós, o arrependimento, aquele que nos leva à salvação. Aí nós precisamos entender que tipo de arrependimento é esse, para então podermos vasculhar a nossa própria vida. Será que eu entendi realmente o que é pecado? Será que eu entendo corretamente uma visão bíblica acerca desse assunto tão importante? Porque a Bíblia diz, nós precisamos nos arrepender e crer. Esse é o básico da salvação. Quando nós recebemos o Espírito Santo, aquele que nos convence, é isso que ele opera de maneira instantânea. Arrependimento e fé. Agora, qual tipo de arrependimento? Isso é importante sabermos. E esse é o nosso alvo aqui essa manhã. Então, primeiramente, nós vamos comparar agora o pecado cometido pelos apóstolos. O pecado que Pedro cometeu e o pecado que Judas cometeu. O texto aqui, no versículo 13, ele coloca Judas como aquele que traiu Jesus. O verso 13 diz, então Judas que o traiu. O texto bíblico coloca Judas como traidor. Se nós voltarmos um pouco no capítulo anterior, no capítulo 26, existe uma sequência de textos que vão deixar muito claro o papel de Judas Iscariotes na morte de Cristo. Você pode ir acompanhando na sua Bíblia, logo no início lá do capítulo 26. Você pode reparar que dos versos 6 a 13, nós temos a narrativa de um momento em que Maria, irmã de Lázaro e de Marta, ela utiliza ali um perfume muito precioso, muito caro, para ungir Jesus Cristo. E aí Mateus conta que os discípulos eles ficaram indignados com aquilo no verso 8. Você pode perceber no verso 8 que é dito ali, que vendo aquilo que estava acontecendo, os discípulos ficaram indignados. Eles se indignaram porque acharam aquilo um desperdício de dinheiro. Eles pensaram que aquele valor poderia ter sido revertido às pessoas mais pobres. Esse era o pensamento dos discípulos ali. Inclusive o apóstolo João, ele vai complementar esse relato de Mateus informando algo bem importante no seu evangelho. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para que você fique em Mateus. Ele diz lá em João 12, versos 4 a 6. É a mesma história sendo contada por João aqui, desse relato de Maria ungindo a Cristo. Ele diz, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Então o que nós vemos ao complementar os relatos é que quem partiu para dizer algo sobre aquilo foi Judas, mas ele foi apoiado pelos demais. Eles também acharam, opa, é verdade, Judas está falando algo certo. Por que esse dinheiro não foi dado aos pobres? E aí João diz, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. João diz, olha, ele falou isso não porque ele estava com um pensamento santo em relação aos pobres, mas porque era um ladrão. Ele era ganancioso. Ele era o responsável por cuidar do dinheiro dos apóstolos de Jesus, ele era o tesoureiro entre aquele grupo, e toda a oportunidade que ele tinha, ele tirava uma parte para ele mesmo. Então, não por acaso, você vê em Mateus, aí logo na sequência do texto, nos versos 14 a 16, logo depois que ocorre esse momento dele se indignando com Maria, nós encontramos Judas indo ao encontro dos principais sacerdotes, perguntando aos sacerdotes quanto ele poderia lucrar para entregar Jesus para ele. Então, parece que aquele fato da unção de Cristo indignou Judas a tal ponto que ele diz, olha, larguei de mão, vou ver como é que eu posso lucrar com tudo isso. E aí neste mesmo encontro fica sacramentado um acordo dele com os sacerdotes por 30 moedas de prata. E vale ressaltar que esse era um valor muito, mas muito pequeno. Acordo que vai ser cumprido lá em Mateus 26, versos 47 a 49. Você pode pular lá, você vai ler ali. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Então este é o homem
do qual Jesus afirmou lá em Mateus 26, 24, que melhor seria para ele nunca ter nascido, o traidor. Agora, se fôssemos comparar o pecado de Judas Iscariotes com o pecado de Pedro, que nós analisamos na semana anterior. Judas traiu Jesus. Judas procurou ali uma oportunidade e entregou Cristo para ser preso pelos líderes da religião judaica em troca de uma pequena quantidade de dinheiro. Já Pedro negou publicamente ser um discípulo de Jesus. O texto lá que nós vimos, houve uma escalada de vários pecados, né? Pedro, ele nega na primeira vez, depois Pedro nega fazendo um juramento, ele invoca a Deus, né? Que Deus me castigue se eu não estiver falando a verdade a vocês. E na terceira oportunidade ele nega, jura e pragueja. Né? Então nós vemos uma escalada de pecados. Pecado dos dois cometidos. E aí, diante do pecado de Pedro e de Judas, se nós fizéssemos uma enquete, qual dos pecados foi mais grave? Qual pecado é o maior pecado? O de Judas ou de Pedro? Eu creio que a maioria das pessoas responderia que foi Judas. Judas foi pior. Judas traiu. Judas entregou Jesus por dinheiro. Mas eu creio, queridos, que a nossa inclinação em criminalizar Judas, mais do que Pedro, vai ocorrer muito mais por conta do nosso conhecimento prévio sobre a vida deles. Por nós sabermos aonde foi cada um, né? O que aconteceu depois. Nós temos a nossa própria cultura, né? Permeado algumas expressões do tipo, pô, esse cara é um Judas mesmo, né? Você criou aquela imagem do traidor. Tem aquele dia do malhar o Judas, né? Fazem as imagens de Judas, vão lá bater em Judas, coisa do tipo. Então parece que a nossa inclinação a considerar Judas mais pecador é influenciada por isso, pelo aquilo que nós já sabemos do que aconteceu. E aqui é o ponto que a gente pode errar. Ao achar que a gravidade do pecado teve influência no destino. Mas Judas, ele acabou se matando porque o pecado dele era grave. Pedro, ele conseguiu se arrepender porque o pecado dele não foi tão grave. Mas será mesmo, irmãos? Será que existe aqui alguma relevância em nós sabermos qual pecado foi pior? Será que é importante, de alguma maneira, nós determinarmos qual dos dois aqui é mais pecador? O que nós precisamos entender é ter clareza em qual é a definição bíblica de pecado. Qual é o conceito de pecado? Será que importa realmente, quando nós sabemos qual é o conceito bíblico de pecado, saber qual pecado é maior? Saber se eu sou mais pecador que você? Será que adianta saber essas coisas? Porque a Bíblia nos diz, literalmente, que a palavra pecado ela vai significar o termo errar o alvo. Essa é a definição bíblica de pecado, definição literal, errar o alvo. E o que isso significa? Significa que nós, seres humanos, pecadores, nós não acertamos o alvo da santidade de Deus. Nós somos incapazes de, com os nossos atos, com a nossa conduta, chegar até o elevado padrão santo de Deus. Quando Paulo, ele diz lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Parece, com o que Paulo está dizendo, que pecar é o mesmo que estar destituído da glória de Deus. Ou seja, lá no princípio, o homem, ao desobedecer a Deus, escolheu andar por si próprio. Ele escolheu ficar destituído do seu Criador. Pecado é, portanto, preferir qualquer coisa no lugar de Deus. Em Romanos 14:23, nós também lemos que tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, sempre que nós não levamos Deus em consideração,
Sempre que nós tomamos decisões, sempre que nós realizamos algo e nós fazemos isso ignorando os conselhos de Deus, que nós encontramos na sua santa palavra, isso é pecaminoso. Tudo que nós fazemos que não leva Deus em consideração. Ou seja, você pode fazer uma boa obra de vender todos os seus bens e dar para as pessoas pobres. Se você fizer isso com o objetivo de ser reconhecido como uma pessoa bondosa, se você vender tudo o que tem e der para os pobres com o objetivo de ser reconhecido como alguém caridoso, até mesmo essa boa obra, vista por nós como algo bom, diante de Deus, isso é pecaminoso. É uma ação que não busca a glória de Deus, mas que busca a sua própria glória. Por isso eu digo sempre, irmãos, pecado não é fazer coisas que nós sabemos que são erradas. Existe pecado, inclusive, em coisas que nós podemos considerar certas, em coisas que nós podemos considerar boas. Vou dar um exemplo aqui bem característico do dia de hoje. Se você ama mais a sua mãe do que a Deus, isso não é pecado? Biblicamente não é pecado? Você ama mais a sua mãe do que o próprio Deus. Mas amar a nossa mãe não é algo bom? Com certeza é algo bom. Mas pecado não existe apenas nas coisas más. O pecado está relacionado a Deus e a sua glória. Então hoje eu deixo de cultuar a Deus para ter um tempo com a minha mãe. O que isso diz? Casos e casos, irmãos. Tem situações e situações. A mãe mora longe, você precisa fazer uma viagem para estar com ela nesse dia. Não estou dizendo que essa é a situação do momento. Eu estou dizendo na perspectiva aos nossos olhos. Quem eu amo mais? Amar a minha mãe é algo ruim? É algo que não deve ser valorizado? Não, é algo bom. Mas se isso ocupar o lugar de Deus na nossa vida, algo bom se torna pecaminoso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. No caso aqui de Judas Iscariotes, ele decidiu colocar os seus próprios interesses no lugar do Senhor. O seu desejo por um reino, por ocupar posições de autoridade, a sua ganância, tudo isso ocupou o lugar de Deus no seu coração. Ele trocou a Deus por um ganho, por um lucro pessoal. Já Pedro igualmente decidiu trocar a Deus pelos seus próprios interesses. A diferença é que a preocupação de Pedro não era obter lucro financeiro como Judas, mas o seu interesse era manter a sua integridade física. Pedro teve medo de morrer ali. Pedro ficou com medo de ser preso junto com Jesus e ter o mesmo fim. Naquele momento da sua história, Pedro ainda não tinha uma convicção de que para ele, como discípulo, morrer com Cristo é lucro. Pedro ainda não entendia isso. Pedro ainda não tinha essa convicção. E aí a conclusão desta comparação em relação aos pecados cometidos por Pedro e Judas é uma só. Ambos, os dois agiram da mesma forma. Agiram como o homem pecador e indesculpável de Romanos 1:21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, e o coração insensato deles se obscureceu. É o relato deles aqui. O pecado deles ocorreu exatamente isso. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E por não glorificarem como Deus, eles se tornaram nulos nos seus raciocínios. Eles buscaram os seus próprios desejos e interesses e abandonaram o Senhor e Salvador. Então, mais uma vez, queridos, pecado não é uma lista de coisas erradas que nós não podemos fazer. Exclua isso. Pecado é muito mais do que simplesmente você criar uma lista e dizer isso eu não posso, isso eu não posso, não posso. É claro que tem coisas que nós não podemos. Tem coisas que estão claras. Nós não podemos matar, nós não podemos roubar, nós não podemos mentir, nós podemos dar falta de testemunho, enfim. Tem várias coisas que nós sabemos que não podemos fazer, mas pecado não é apenas isso.
Às vezes nós estamos fazendo coisas boas, achando que são coisas boas, mas que são pecaminosas. Pecado é a condição de um coração alienado a Deus. O pecado é a condição de um coração que não quer saber de Deus, que não honra a Deus, que não glorifica a Deus como lhe é de direito. Aí a transgressão cometida, o crime praticado, o ato de desobediência, a traição, eventualmente negar Jesus, todas essas coisas são apenas a evidência externa do pecado que age internamente. A transgressão, o crime, é apenas o pecado vindo para fora, se tornando evidente. E aí nem todos cometerão as mesmas transgressões. Nem todos serão traidores. Nem todos negarão a Cristo publicamente. Nem todos serão homicidas. Nem todos serão agressores. Mas todos são pecadores. Todos são pecadores. Nenhum de nós atinge o alvo. Nenhum de nós consegue alcançar o elevado e santo padrão de Deus. E nisso nós somos todos iguais. Nisso não há diferença. E esta é a má notícia. Essa é a má notícia, irmãos. Todos nós somos pecadores, não importa o quão bom você se ache. Todos nós carecemos da glória de Deus. Essa é a má notícia que permeia as Escrituras inteiras. Mas graças a Deus que não existe apenas a má notícia. Existe uma outra. Existe a boa sendo divulgada. E a boa notícia é que em Cristo existe perdão para todos os nossos pecados. Em Cristo existe cura interior. Em Cristo existe restauração, regeneração, novo nascimento. Em 1 João 2,12 ele diz: filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Essa é a boa notícia, há perdão. Pedro e Judas pecaram. Nós pecamos. E nesse sentido nós estamos em igualdade com eles. Se nós quisermos, nós podemos ficar aqui discutindo de maneira interminável quem cometeu o maior pecado. Pedro, Judas, e aí podemos debater. Ou fui eu, ou foi você. Quem cometeu os maiores pecados? Só que para Deus nada muda. Não importa para Deus quem é o maior dos pecadores. Não importa, porque todos estão destituídos da sua glória. Do menor ao maior. A boa notícia é que não há limites para o perdão de Deus em Cristo. Todos os pecados são perdoáveis. Em Cristo, há perdão para o rei Davi no seu adultério e homicídio. Há perdão para ele. Em Cristo, há perdão para Saulo de Tarso em sua violenta perseguição contra os cristãos. Há perdão para ele. Em Cristo há perdão para você, para mim, para qualquer outra pessoa, porque não existe pecado grave demais que não se possa perdoar em Cristo. E antes que alguém diga que há sim um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí eu lembro a você que eu já expliquei sobre esse assunto, é por isso que eu não vou entrar de novo. Você pode ir lá assistir novamente, a pregação está gravada, é a pregação de Mateus 12, versos 30 a 32, que trata desse assunto, desse pecado específico. Então, qual é o limite para o perdão? Nós falamos isso na semana passada. O limite para o perdão, biblicamente falando, é o arrependimento. Esse é o limite. O arrependimento é o ponto aqui. E é isso que nós vamos comparar agora, do relato de Judas e de Pedro. Vamos comparar agora o arrependimento. No caso de Pedro, que nós já analisamos a semana passada, o texto diz
que no momento em que o galo cantou, Pedro ele se lembrou daquilo que Jesus havia lhe dito. E ele saiu chorando amargamente, Mateus 26, 75. Este choro amargo de Pedro é o único indicativo que nós temos no texto que aponta para algum tipo de arrependimento do apóstolo naquele momento. Agora vamos ver o caso de Judas. Capítulo 27, versos 3 até a primeira parte do verso 4. Ele diz: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E uma rápida análise. Se nós não soubéssemos profundamente a história toda de Pedro e a história de Judas, se nós não soubéssemos o resto da história, o que vai acontecer depois disso, tá? Se nós pegássemos só essas partes do texto, onde apontam para os sinais do arrependimento dos dois apóstolos, quem dos dois parece ter tido um arrependimento mais profundo? Eu nem sei se existe isso, arrependimento mais profundo, né? Então vou reformular. Quem demonstrou maiores evidências de um arrependimento genuíno? No caso de Pedro, o texto só nos diz que Pedro chorou amargamente. É o que diz. Né? No caso de Judas, o texto diz que ele sentiu um remorso, ele tomou a iniciativa de devolver aquele lucro que ele obteve com a sua traição e ainda confessou publicamente. Ele disse: pequei, fui um traidor de um homem sem nenhuma culpa. E aí, diante do que afirma o texto bíblico, nós poderíamos aqui dizer que Judas ele não se arrependeu de forma nenhuma do que ele fez? Nós poderíamos dizer: não, Judas não se arrependeu. Aparentemente, pela sua conduta, eu creio que nós podemos dizer: sim, houve algum tipo de arrependimento aqui. Ele, inclusive, confessou com a sua boca: eu pequei. E aí ele devolveu o dinheiro. Ele foi lá e: não quero isso aqui. Eu errei. Admitiu publicamente: pequei contra alguém que era inocente. Poderíamos dizer que Judas não se arrependeu? Eu diria, irmãos, que é bem provável aqui que Judas jamais tivesse imaginado que a sua traição, que entregar Jesus nas mãos dos principais sacerdotes, de líderes religiosos, pessoas que lideravam a sua nação, eu creio que Judas não poderia ter imaginado que haveria uma escalada tão rápida e tão violenta ao ponto de Jesus ser morto da pior forma possível, como um criminoso crucificado, praticamente no mesmo dia que ele foi entregue por ele. Mesmo dia da traição, Judas trai à noite, né? No calendário judaico é o mesmo dia, né? Antes do final da outra tarde, Jesus estava sendo crucificado. Olha como foi rápido. Eu creio que Judas não imaginava isso. Eu posso supor, com base aqui na reação de Judas, que ele, conhecendo Jesus, porque Judas conviveu com Jesus, ele conhecia Jesus, ele deve ter imaginado na sua mente que ninguém conseguiria condenar Jesus por crime nenhum. Olha, eu vou entregar Jesus aos religiosos, mas eu não vou conseguir fazer nada. Quem vai ser capaz de condenar Jesus? Quem vai ser capaz de encontrar um crime nesse homem? Eu convivi com ele. Eu não encontrei nenhum erro nele. Judas só não acreditava que Jesus era o Messias. Mas ele reconhecia Jesus como um mestre da lei, como um rabino. Provavelmente ele não imaginou: eu vou entregar Cristo aqui, vou ganhar alguma coisa com isso, porque Jesus não é o Messias. Então a única coisa que eu posso lucrar é entregando ele para essas autoridades. Mas a prisão dele não vai durar muito tempo. Logo Jesus vai estar solto e cada um segue sua vida. Eu tenho esses momentos de ficar tentando imaginar o que se passava na cabeça de Judas. Né? Eu acho que era algo assim. Eu vou entregar ele, não vai dar nada. Vou ganhar aqui as minhas 30 moedinhas e Jesus logo vai ser solto.
Só que aí, ao perceber que a prisão de Jesus havia resultado em uma condenação para a morte, e tendo ele uma convicção de que Jesus era inocente, eu sei que Jesus não fez isso. Sei que Jesus não é alguém culpado de morte. E aqui a gente pode perceber pela conduta que Judas ele não era um homem perverso, sem nenhum escrúpulo. Sabe como às vezes a gente pinta na nossa mente Judas um assassino criminoso? Aparentemente não. O problema dele era a cobiça, era o amor ao dinheiro. Mas ele não tinha intenção de estar envolvido no crime contra outra pessoa. Ele não era alguém que se via numa posição de ajudar alguém a matar outro, a participar ali desse crime. E ele foi e se arrependeu daquilo. Ele ficou com remorso, ele ficou com peso na consciência por ter participado de alguma forma. Então a conclusão que eu chego aqui dessa comparação entre os arrependimentos é que ambos, tanto Pedro quanto Judas, se arrependeram do que haviam feito. Um chorou amargamente e o outro tentou ali de alguma forma reverter aquela situação. Só que nós sabemos aqui, irmãos, que apenas Pedro era um crente verdadeiro. Apenas Pedro tinha uma fé de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E é aqui que nós devemos questionar. Como então isso é possível? Se Judas não tinha fé, se Judas é alguém que não tem a fé salvífica, como ele conseguiu de alguma forma se arrepender? Esse é o questionamento que veio a mim, por isso eu repasso isso. Como isso é possível então, né? Qual a diferença do arrependimento de Pedro para o de Judas? E a gente não pode esquecer que ímpios, pessoas que não têm o Santo Espírito de Deus, que não são crentes, que não buscam o Senhor em sua vida, eles também são capazes de se arrepender dos seus feitos. Alguém que não possui nenhum compromisso com Deus, com a sua palavra, é também capaz de se arrepender dos seus crimes cometidos. Não é isso que nós vemos constantemente no mundo? Quantas vezes você aí já não viu algum criminoso dando declarações que se arrependeu profundamente do que fez? Quantas vezes nós não vemos lá, o cara é assassino e pede perdão para a família, perdoe porque eu me arrependi do que eu fiz, cometi uma loucura. Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo? Mas seria este um arrependimento causado pela ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa? Seria o Espírito Santo agindo em Judas, lhe dando arrependimento? É aqui que as coisas começam a se distanciar. O arrependimento, fruto do Espírito Santo, é diferente de simplesmente termos a capacidade de reconhecer os nossos erros. É por isso que o conceito de pecado é importante. É por isso que entendermos biblicamente o que é pecado é importante. Pedro, ele se arrependeu de ter se afastado do seu Salvador, do seu Senhor. Pedro se arrependeu de ter negado uma íntima comunhão com aquele que é o seu Senhor. Assim é o arrependimento bíblico. Fruto de fé salvífica. Aquele que traz consigo o perdão de Deus. Esse arrependimento é, em essência, reconhecer que pecamos contra o Senhor. Que nos rebelamos contra Ele. Que nos afastamos dEle. Que ignoramos os seus mandamentos. Exatamente como aconteceu com o rei Davi. No momento que ele teve seus olhos abertos pelo Senhor, por intermédio da exortação do profeta Natã, quando Davi viu, percebeu o pecado que cometeu, quando aquilo se tornou conhecido aos seus olhos, o que ele afirmou? A gente tem isso lá no Salmo 51, versos 3 a 5. Davi disse: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que terá sido por justo o teu falar e puro no teu julgar. E aí ele reconhece: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O arrependimento, que provém de um coração regenerado,
envolve o reconhecimento de que a transgressão cometida é fruto da nossa rebelião inata contra o Criador. Pequei contra ti somente. É primeiramente uma ofensa contra um Deus santo. Este é o arrependimento que nos leva a Cristo. Este é o arrependimento que nos faz buscar nele uma justiça capaz de nos salvar. É quando eu reconheço que pequei contra o Senhor. Meu coração é rebelde. Judas, ele se arrependeu. O texto mesmo diz, foi tocado de remorso. Porém, foi um remorso de alguém que apenas reconheceu o seu crime contra alguém que ele mesmo diz ser um homem inocente. Apenas um homem inocente. Essa é a definição que Judas dá para Cristo. Um homem inocente. Cristo é o Messias. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Ele não é apenas um homem inocente. A Bíblia afirma que nós, seres humanos, temos a lei moral gravada no nosso coração. Nós somos seres morais. Mesmo em pecado, nós somos capazes de reconhecer quando algo é certo ou errado. Não é necessário conversão espiritual. Não é necessário a ação do Espírito Santo particular na sua vida para que a gente possa reconhecer nossos erros e nossos crimes cometidos. Não é necessário um novo nascimento para que pessoas lutem por padrões morais elevados. Nós temos vários exemplos de pessoas que não são crentes verdadeiros, mas que lutam pelos ideais da família. Nós temos aí vários exemplos de pessoas que não são crentes, mas que lutam contra o aborto, que lutam contra a violência, que lutam pela liberdade e vários outros temas. Nós temos aí isso. Nós vemos pessoas que não são crentes, mas que defendem valores de Deus. Por quê? Porque eles estão aqui gravados. Mesmo o homem da queda, o homem caído, ele tem condições de reconhecer que errou, que cometeu algo, fez algo errado, que cometeu um crime. E ele pode se arrepender disso. Então a conclusão que nós chegamos é que nós estamos diante da história de dois homens arrependidos. Porém, a natureza do arrependimento é distinta. Em um deles, o arrependimento é fruto da ação do Espírito Santo. É o reconhecimento da sua transgressão contra o próprio Deus. Enquanto no outro, nós temos a ação da própria consciência humana, que tem em si mesmo uma moralidade inerente. E aí essa distinção vai ficar mais clara a partir de agora, quando nós vamos comparar o fruto deste arrependimento. E é isso que nós faremos aqui no terceiro e último ponto. Vamos comparar o fruto do arrependimento de Pedro e de Judas. E aí, para fazer essa comparação, nós temos que aqui transportar os nossos olhos para um pouco além do Evangelho de Mateus, especialmente na questão de Pedro. Nós vemos os frutos do arrependimento por meio daquilo que nós sabemos sobre a vida deste apóstolo. Tudo aquilo que está relatado no livro de Atos. Pedro pecou, Pedro se arrependeu, e o seu arrependimento gerou frutos. O apóstolo aprendeu a lição, e ele foi grandemente usado na construção da igreja cristã. É isso que nós sabemos acerca da vida de Pedro. O choro amargo do arrependimento, seguido de uma mudança de vida profunda. A atuação do Espírito Santo na sua vida, que nós vemos relatado no livro de Atos, né? Quando ele recebe o Espírito Santo e Deus usa a sua pregação para alcançar milhares de pessoas, tudo isso demonstra um fruto que vem da ação de Deus na vida dele. Pedro, ele certamente saiu da casa do sumo sacerdote, depois do galo cantar, completamente arrasado, destruído, porém ainda com esperança. Pedro, por menor que fosse a sua fé naquele ponto, ainda assim ele podia confiar nas palavras do seu Senhor, nas palavras daquele que ele havia confessado é o Filho de Deus. Mesmo que lutando contra a própria incredulidade, Pedro ele tinha ali guardado no coração palavras de esperança,
Jesus disse que tudo aquilo aconteceria. Pedro ele podia se recordar disso. Jesus foi crucificado, mas ele disse que isso aconteceria. Então, ele tem que estar no controle disso. Ele tem que ser soberano sobre essas coisas. Cristo disse que morreria, mas ele disse também que ressuscitaria. Ele disse ainda que depois desses eventos, ele nos encontraria na Galileia. Eu posso confiar nisso, eu tenho que confiar nisso. E aí, mesmo no seu tropeço, mesmo no seu fracasso, havia esperança a Pedro. Nada estava completamente perdido. Agora, quando nós olhamos para o fruto de arrependimento na vida de Judas Iscariotes, o que esse fruto nos diz sobre a natureza do seu arrependimento? Mateus 27, versos 4 e 5. Pequei, traindo sangue inocente. E aí os sacerdotes responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Então a história de Judas Iscariotes encerra com a sua confissão de culpa. Pequei. E aí depois nós temos a devolução do lucro obtido ilicitamente. E aqui é o aspecto positivo desse arrependimento. Ele reconhece e restitui. Demonstra que Judas não era um criminoso sem nenhum tipo de escrúpulo. Havia ainda ali alguma coisa nele de moralidade. Agora o problema maior fica por conta da última ação. Judas devolve as 30 moedas de prata e na sequência ele tira a sua própria vida. Mateus nos conta aqui que ele se enforcou. E aqui, irmãos, sobre este assunto, eu não pretendo aprofundar muito nessa questão específica do suicídio, porque isso demandaria muito tempo para abordar uma questão que é bem delicada e que, para ser satisfatória a abordagem disso, seria algo que demandaria bastante tempo. Então, a questão fundamental aqui, de maneira bem resumida, é que a Bíblia ela enxerga o suicídio da mesma forma que ela enxerga o assassinato. Porque é isso que é um suicídio. É um autoassassinato. Como crentes, nós sabemos que cabe apenas a Deus decidir quando e como uma pessoa deve morrer. Por outro lado, nós vemos que muitas pessoas do contexto religioso, elas chegam a afirmar categoricamente que toda pessoa que comete suicídio, ela tem o inferno como destino certo. Muitos afirmam isso no meio cristão, até em outras religiões é afirmado coisas parecidas. O problema de se dizer isso está no fato de que se eu digo que toda pessoa que comete suicídio ela está condenada ao inferno, eu estou dizendo que existe um pecado que é imperdoável diante de Deus. Eu estou dizendo, olha, tem um pecado que Deus não perdoa, porque quem comete esse certamente está destinado à perdição eterna. E isso a Bíblia não afirma. Ela não afirma em lugar algum. O suicídio, ele é certamente um grave pecado contra Deus. Como eu já disse, segundo a Bíblia, suicídio é assassinato. É sempre errado. E por conta disso, por conta da gravidade, nós devemos ter cuidado em relação a algumas pessoas que afirmam ser cristãs e cometem o suicídio. A gente tem que sempre questionar, será que era uma confissão de fé verdadeira? Eu não sei. Porque não há uma circunstância justificável para alguém que se diz cristão tirar a sua própria vida. Eu não consigo entender isso. Mas sei que pode haver circunstâncias, como pessoas em depressão muito profunda, com uso de medicamentos, e que podem cometer um ato como esse e não estando em sua consciência. Algo nesse sentido. Então, é muito perigoso afirmar categoricamente algumas coisas que a Bíblia não afirma. Agora, também de acordo com a Bíblia, o suicídio não é o que determina se uma pessoa vai ou não para o inferno. Se um ímpio comete suicídio, ele apenas está acelerando a sua jornada para aquele lugar. No fim das contas, a pessoa que cometeu suicídio, ela vai estar no inferno por ter rejeitado a salvação em Cristo. Esse é o ponto. Ela não vai ser condenada por ter cometido suicídio, mas por ter
se rebelado contra Deus, por ter negado a salvação de Jesus. Não sei se vocês conseguiram compreender o raciocínio. Talvez tenha ficado confuso, mas enfim. O ponto principal é que ninguém vai ser condenado por ter feito algo, com um pecado cometido específico, mas porque não adorou a Deus como ele deveria, porque negou a Cristo, se rebelou contra ele. Esse é o motivo, e esse é o caso de Judas. Nós podemos aqui dizer que Judas não foi salvo pela sua rejeição a Jesus, pela sua rejeição, e não somente porque ele cometeu o suicídio, não somente por isso, porque há vários indícios da sua incredulidade em relação a Cristo no Evangelho. Para Judas, Jesus era apenas um homem inocente, um mestre, mas nada além disso. Para Judas, Jesus nunca foi o seu Senhor e Salvador. E esta é a evidência mais segura que nós temos do seu destino eterno. Judas nunca demonstrou fé em Cristo. A incredulidade em relação a Jesus, a incredulidade de Judas em relação às palavras de Cristo era tanta que, ao perceber que o lucro obtido da sua traição estava levando um homem inocente à morte, Judas achou que o melhor caminho era acabar com aquilo tudo. Judas não viu mais motivos para continuar. Judas não tinha mais nenhum tipo de esperança. Judas não via mais motivo para viver. Por quê? Porque os seus planos foram frustrados. Judas não confiava naquilo que Jesus havia dito. É necessário que isso aconteça. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Judas não tinha nenhum tipo de fé nas afirmações de Jesus. Ele estava lá quando Jesus disse aos discípulos: é necessário que isso aconteça. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. A morte não será o meu fim. Mas Judas não acreditava nisso. O fruto do arrependimento de Judas foi mais um grave pecado cometido. Apenas mais uma demonstração da sua rebelião contra Deus. Ele ignorou a palavra do Senhor que dizia: não matarás. E além de ser um agente ativo na morte de Jesus, ele participa ativamente na morte de Cristo, ele acaba também sendo um agente ativo na sua própria morte. Ele decidiu, ele mesmo, dar um ponto final na sua própria história. E aí não há como não lembrar das palavras de Jesus em Mateus 26, 24, quando ele diz: o Filho do Homem vai ser traído, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor seria se ele nunca tivesse nascido. Ao olhar o fim da vida de Judas, nós entendemos as palavras de Cristo. Mas ai do traidor, melhor seria se nem tivesse nascido. Então, quando nós comparamos Pedro e Judas, o que nós temos são dois homens bastante semelhantes. Ambos foram chamados para fazer parte dos discípulos de Jesus Cristo. Ambos trilharam caminhos semelhantes, o caminho do discipulado. Ambos pecaram contra Cristo. Ambos pecaram. Ambos demonstraram algum tipo de arrependimento diante do pecado cometido. Entretanto, a natureza deste arrependimento começa a distanciar esses dois homens. Enquanto Pedro demonstra pelos frutos um arrependimento que só pode ser concedido pelo Espírito Santo, reconhecendo seu pecado como um ato de rebelião contra Deus, Judas, por outro lado, ele sente o peso da culpa pelo seu crime praticado contra apenas um homem inocente, mas que nunca reconheceu este homem inocente como sendo o próprio Deus, justo e justificador. Ele nunca reconheceu Jesus como o Salvador dos homens. E aí o relato da jornada destes dois homens traz a nós algumas reflexões importantes sobre a questão do pecado e especialmente sobre o arrependimento. E aí eu quero levar vocês a refletir sobre isso. Será que você aí no seu lugar, você tem uma convicção pessoal sobre o estado de rebelião
do seu próprio coração contra o Senhor? Será que você já teve essa convicção? Eu me rebelei contra Deus. Eu sou pecador. Eu nasci assim, como diz o rei Davi. Iniquidades minha mãe me concebeu. Eu nasci nesse estado de miséria. Eu preciso lembrá-los, irmãos, que conversão não é um dia ter tido uma experiência emocional durante um culto ou durante algum momento de busca espiritual na sua vida. Conversão não é isso. Conversão não é ter sentido um calorzinho na espinha enquanto você estava cantando os cânticos do domingo. Não. Conversão não é somente reconhecer que você fez algumas coisas erradas na sua vida. Conversão não é isso. Conversão é uma profunda consciência da sua própria miséria. É o reconhecimento de que pequei contra Deus e contra Ele somente. De que até este momento eu vivi minha vida como se Ele não existisse, sem me importar com a sua palavra. Eu sempre busquei só os meus interesses. Eu sempre fiz tudo aquilo que eu achava ser o melhor para mim. E aí conversão é o momento em que eu percebo essas coisas. E aí eu abro mão de tudo aquilo que eu considerava meu. Minha vontade, meu desejo, é o meu jeito. É aquilo que eu penso. É aquilo que eu acho certo. Eu abro mão dos meus méritos pessoais. E aí eu percebo que nada do que eu fazia ou nada do que eu faça pode contribuir para a minha salvação e vida eterna. Não há nada em mim. E aí é o reconhecimento de que eu não tenho nenhuma obra de justiça própria, mas eu preciso da obra de outro. Eu preciso abrir mão do eu e me apegar ao Salvador. E aí é neste momento que eu me arrependo. E mais uma vez, não por ter feito algo errado, não por ter cometido um crime específico, eu me arrependo da minha rebelião, da minha alienação de Deus. Eu me arrependo da minha situação caída. Eu me arrependo de jamais ter verdadeiramente buscado o Senhor na minha vida. Se arrepender por ter feito coisas erradas, por ter matado, por ter roubado, por ter mentido, por ter prejudicado outra pessoa, qualquer um pode produzir esse arrependimento. Qualquer um, até o próprio traidor Judas Iscariotes é capaz disso. Porém, o arrependimento de um coração duro, a capacidade de reconhecer que jamais a Deus busquei e dele sempre me escondi. A capacidade de reconhecer isso, olha, eu reconheço agora. Eu jamais busquei a Deus de verdade. Na verdade, eu tenho me escondido dele todos os dias. Eu tenho me escondido da sua palavra. Eu tenho me escondido de conhecer mais, porque eu não quero abandonar as minhas coisas, aquilo que eu amo, aquilo que eu valorizo. Reconhecer isso e mudar, isso só pode ser produzido pela ação do Espírito Santo em nós. Porque isso é uma alteração da nossa natureza. É Deus trocando um coração de pedra por um de carne. E aí, diante disso, eu pergunto, você entendeu o que é pecado? Você se reconhece na condição de pecador? Você já se arrependeu disso? Será que você tem esse tipo de arrependimento que provém de um espírito que é santo? Porque esse espírito vai lhe conduzir a Cristo. É o caminho inevitável. Esse arrependimento te levará a Jesus e a sua palavra. Se sim, se você já sente isso, se você ama a Deus e tem buscado conhecê-lo mais, e tem buscado tirar da sua mente aquilo que você acha certo e substituir aquilo por tudo aquilo que Deus acha certo, se você já tem vivido isso, então glorifique a Deus. Que grande salvação. Agora, se não, se esse não for o caso, o que você pode fazer? Eu respondo,
Você pode clamar agora mesmo: Senhor, estende a tua mão bondosa sobre a minha vida e me concede o teu Santo Espírito. Me concede a capacidade de reconhecer o pecado de maneira bíblica e me concede a capacidade de me arrepender disso, porque, segundo o que a palavra diz, disso depende a minha salvação. Senhor, haja com misericórdia e com graça sobre mim. E eu vou dar agora alguns instantes para que você medite sobre tudo isso e na sequência vamos orar para encerrar o nosso culto. Bondoso Deus de misericórdia e de graça, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos ensina acerca da má notícia, que revela a nós algo que jamais poderíamos reconhecer por capacidade própria, que somos pecadores, que estamos destituídos da Tua graça, da Tua glória, que tudo aquilo que nós não fazemos proveniente de fé é pecado diante do Senhor, que o nosso coração, naturalmente humano e caído, é um coração de pedra, incapaz de crer, de se arrepender. Obrigado por o Senhor nos revelar isso. Obrigado por o Senhor dizer isso a nós de maneira muito clara na Tua revelação especial, nas páginas da Bíblia que hoje nós temos aqui pela graça e pela bondade Sua em nossas mãos. Obrigado porque nós só entenderemos o Evangelho, as boas notícias, quando nós entendemos amar. E a má notícia é esta: pecamos. Somos todos pecadores, rebeldes, alienados de Deus. Nosso destino como pecadores é a morte eterna, o eterno afastamento da comunhão santa com aquele que nos criou. É um lugar de tormento eterno, como as palavras das Escrituras nos dizem. Obrigado, Senhor, por o Senhor abrir os nossos olhos e revelar que há uma boa notícia. E a boa notícia há salvação, há perdão aos nossos pecados, há perdão ao menor dos pecadores até ao maior de todos os pecadores, há perdão em Cristo Jesus. Na sua obra consumada, no sangue derramado, no sacrifício substitutivo, há perdão aos nossos pecados. Basta nós nos apropriarmos desse sangue, basta nós tomarmos posse do sacrifício de Cristo e da sua justiça. É pela graça, é somente pela fé. E obrigado, Senhor, porque se dependesse de nós jamais conseguiríamos. Pai, eu peço, Senhor, se há alguém aqui ainda entre nós, Deus, que não crê, que não deposita a sua confiança, que não entendeu, que não reconhece o pecado na sua vida, age com o poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Converte corações, Pai. Traz à luz as verdades das Escrituras e nos ajuda, Deus, a caminharmos perseverantes até o fim. Esse é o nosso desejo de oração em nome de Cristo. Amém.